O programa Mulher Capital Brasília de hoje está com ela, Renata D'Aguiar. E ela vai me contar a história de uma carioca que se apaixonou pelo Distrito Federal. Tudo bom, Renata? Tudo bem, Ana Paula. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com você, com essa grande mulher incentivadora de mulheres. Eu falo que quem senta aqui são mulheres que inspiram. E você é uma delas que faz parte dessa história do Distrito Federal. Renata, carioca, mas vem para Brasília e transforma a vida. Conta um pouquinho desse caminhar, dessa trajetória. Olha, Ana Paula, eu creio hoje que tudo já estava escrito, né? Que Deus tinha um plano para minha vida, para eu vir aqui para o Distrito Federal, impactar tantas outras vidas. E tudo, quando eu volto para lembrar da minha história, é tudo muito improvável, porque eu sempre tive minha vida muito organizada, com os meus pais casados há 40 anos, e tinha minhas raízes todas no Rio de Janeiro. E quando eu passei no concurso público e vim para Brasília, no primeiro momento, eu até achei que não fosse ficar tanto tempo. Assustou, né? Exatamente por eu ser muito família, muito ligada aos meus pais. Então eu assustei você ir para um estado totalmente sozinha, né, sem sua família, é muito diferente. E quando eu cheguei, eu sempre fui muito positiva, então eu já cheguei pensando, eu vou ser feliz aqui. Ao mesmo tempo, também não imaginava que fosse me estender tanto. E o incrível é que no primeiro ano eu já fui entrando dentro de Brasília e Brasília dentro de mim. Quando eu ia para o Rio de Janeiro visitar minha família, eu já começava a achar tudo muito caótico, aquela buzina que estava me incomodando, aquela confusão, a insegurança. Então, eu já fui vendo que eu já tinha Se apaixonado. me apaixonado, me adaptado, e aí eu vi que eu não ia mais voltar. Então, que eu tinha que fazer o contrário, trazer a minha família para cá. Sigo nessa missão, ainda não consigo cumprir essa missão, mas eu sigo tentando. E você sabe que eu sou uma carioca também, né? Olha. Eu sou carioca, criada em Brasília. Eu chego aqui com 5 anos e me apaixono. Eu não sei viver sem Brasília. É uma coisa incrível. A gente se apaixona, Brasília abraça, acolhe e você fala, é aqui que eu quero ficar. E aí você pensou que ia vir fazer um concurso, transferir, voltar, se apaixonou e surge um projeto muito bonito na sua vida. Por quê? Então, eu tinha planos, né? E os nossos planos são muito diferentes dos planos que Deus tem para a nossa vida, de vir para cá, assumir no meu concurso, continuar estudando, inclusive terminei o mestrado em economia, eu sempre fui muito estudiosa, muito acadêmica, sempre gostei de estudar. Você é concursada, né? Concursada, auditora federal de finanças e controle, então eu ia continuar estudando, sempre gostei, e nunca, na verdade, fui de falar em público, eu nunca fui de me expor, então a minha ideia era continuar estudando, seguir essa trajetória, possivelmente fazer um outro concurso, voltar para o Rio de Janeiro, enfim. E onde tudo mudou no lixão da estrutural, onde eu fui começar a realizar ações sociais, que eu sempre fiz, sempre fez parte da minha trajetória, porque eu aprendi com a minha mãe que quanto mais abençoada é uma pessoa, maior a sua responsabilidade social. Então, sempre tive comigo que eu era uma jovem abençoada. Minha mãe não teve as mesmas oportunidades que eu tive, mas ela me deu as oportunidades que ela não teve. Então, eu estudei numa escola de excelência, eu tive uma base muito boa, educacional, uma família estruturada. Então, quando eu passei no concurso com 23 anos, eu me senti muito abençoada. E eu sei que teve meu mérito, mas ao mesmo tempo que tem meu mérito, tem também a permissão de Deus, né? A família que eu pude Base, a base, né? tudo. A estrutura, porque às vezes as pessoas esquecem como é que a gente chegou ali, como é que é o caminhar, né? E você em nenhum momento esqueceu disso. Não, então, quando eu cheguei, eu ao contrário, eu já fazia obras sociais, sempre gostei, junto com a minha mãe, com essa lição que a minha mãe sempre ela me ensinou através das palavras, mas através do exemplo também. Minha mãe, ela é muito caridosa e sempre me levou para ações sociais. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a me conectar também com esse universo, porque era algo que quando a gente começa a praticar, a gente não consegue parar, a gente gosta de praticar as obras sociais, estar inserido nesse meio, trazer mais propósito para a nossa vida. E foi quando eu fui para o lixão da estrutural e não imaginava nunca que na nossa capital, que eu falo que é o lugar onde tem que ser o exemplo do país, um lugar que tem que ser modelo para tudo.
E aqui, que eu imaginava que não havia uma desigualdade, exatamente porque quando você chega, a primeira impressão que você tem é que é tudo muito organizado, que não tem uma desigualdade, a gente não vê. Se você não quer ver, você não vê. E quando eu fui para lá, eu vi exatamente o oposto. Né? Ali do alto daquele lixão, eu vi os prédios de Águas Claras, mas os prédios de Águas Claras não viam o lixão. A sociedade não via. As pessoas que eu convia no meu trabalho não viam, não Não sabiam, conhecia não aquele conheciam. pedaço. E aquilo foi muito assustador, porque ali eu vi uma realidade de trabalho infantil, crianças catando latinha, replicando já o trabalho dos seus pais, dos seus avós, repetindo um ciclo de vulnerabilidade que era papel do Estado romper, era papel do Estado realmente levar oportunidade para aquelas famílias, para que eles tivessem opção. E ali, naquele processo, eu decidi que eu ia trabalhar para romper ciclos de vulnerabilidade social. Eu não sabia como, não tinha a menor ideia disso, mas eu ia trabalhar. Pensando no todo, né? Não, E eu- não na Renata, aquela menina que passa no concurso, já estava com a vida calma, estabilizada. Né? Aos olhos do Estabilizada. mundo, você estava com a vida estabilizada, né, Renata? Estabilizada e com outros planos. Na verdade, meus planos eram outros. Meus planos era continuar estudando, fazer um mestrado, quem sabe morar fora, prestar um outro concurso. E, de repente, ali, a minha missão se tornou parte Da sua vida, né? da minha vida, e naquele momento, enraizada ali naquele lixão, com os catadores, eu esqueci de qualquer outro plano que eu tinha para mim. Eu comecei realmente a focar em construir essa oportunidade. Eu só não sabia como, mas aí a frase que deu vida a tudo isso, que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, ela é muito forte para mim, porque por mais improvável que fosse, aquela menina sozinha, com um sonho, com uma missão tão grande, Deus colocou pessoas certas no meu caminho, com o mesmo propósito, que possibilitaram que o Instituto ele saísse do papel de ação social para projeto, para instituto, e a gente realmente conseguisse impactar milhares de pessoas, que começou com os catadores e hoje a gente está aí com a mesma identidade, trabalhando para romper ciclos de vulnerabilidade social, mas em todo o DF, no entorno. Então, esse meu encontro lá no lixão mudou totalmente a minha trajetória, meu rumo, e hoje eu tenho muito orgulho disso. Você sabe que eu ando todo o Distrito Federal. Né? E numa dessas caminhadas, a gente vai conversando, vai ouvindo as mulheres, vai ter até uma base no programa Mulher Capital Brasília, Fala Mulher. Né? Então, elas vão falar, elas vão dizer o que elas veem. E aí, comentando numa dessas caminhadas, apareceu a mulher do Capacita. E eu, quem é a mulher do Capacita? Aquela moça que capacita, que capacita. Como é que você se sente, Renata, assim, sendo considerada mulher do Capacita? Porque na simplicidade daquela senhora dizendo que tinha sido capacitada por algum daqueles cursos que tinha na sua região. Olha, eu tenho muito orgulho, né, de poder impactar, transformar vidas. Eu falo que quando a gente consegue romper esse ciclo de vulnerabilidade, a gente não está transformando a vida de uma pessoa. E não só da família dela, mas de toda uma geração. É mudar um sistema, né? Para frente, os filhos vão ter outras oportunidades, e os filhos dos filhos, e assim segue. A gente deixa de perpetuar um ciclo de vulnerabilidade. E teve uma pesquisa recente que me chamou muita atenção, que 90% das pessoas que nascem pobres, elas continuam pobres. E isso diz muito sobre o nosso sistema, estou falando a nível nacional, claramente que não está funcionando, que outras medidas precisam ser feitas, outras políticas públicas precisam ser adotadas. Claro, a gente tem que olhar muito para o emergencial, para as necessidades emergenciais, mas a gente precisa olhar para essa mudança estrutural, para realmente mudar a vida da pessoa através de oportunidades. Então, o Reciclando Futuro, ele nasceu com esse objetivo. E nós buscamos diferentes formatos de oportunidade, porque também entendemos que o ser humano ele é muito diferente. Tem pessoas que nascem com perfil de empreendedorismo, outras pessoas não nascem. Então, Nasce para ser CLT? Nasce para ser CLT e está tudo certo. E tem aquelas que querem ser donas de casa, que são trabalhadoras e têm uma missão linda, está tudo certo. Então, a gente, enquanto instituição, a gente busca levar oportunidades para todos esses perfis. Indiferente. Então, inclusive o Capacita é um dos projetos. A gente tem o Capacita, que é voltado para o concurso público. No ano passado foram mais 300 alunos aprovados no concurso nacional unificado e na Secretaria de Educação. Tivemos também o Capacita em Águas Lindas, voltado para o concurso do município. Teve uma aprovação de mais de 80% das vagas do município, nossos alunos. E agora tem o Capacita Mulheres, que são
cursos na área da beleza, porque é uma área muito promissora, é uma área que é fácil de gerar renda. Temos mulheres com formação nível superior, inclusive, que abandonam as suas profissões para se dedicarem à área da beleza e conseguem crescer, conseguem gerar renda, ter sucesso. Então, a gente também busca até essa recolocação no mercado de trabalho, que com certeza o trabalho é onde a gente dedica a maior parte do nosso tempo e a gente tem que buscar ser feliz no nosso trabalho. Então, nós temos centenas de cursos, de projetos diferentes, sempre buscando levar essas É o oportunidades. todo, né? Eu sempre vejo quando você fala assim, eu vejo você colocar, da maneira que você coloca, é o todo, é o todo, é o tudo, né? Mas eu também, conversando com você, Renata, eu vejo que você se preocupa com dar dignidade. Você colocando aí. Porque quando você capacita, você está dando dignidade para aquela pessoa ser digna de estar ali, de ter o seu recurso, de fazer o que quer. Isso é muito legal, né? E a gente busca capacitar em áreas que essa mulher, ou homem também, eu falo muito na mulher, porque normalmente no instituto quem demanda mais é a mulher. Né? Mas tem alguns homens, inclusive jovens, os cursos, quando eles abrangem a juventude, a gente tem vários jovens que participam, que são homens também, mas a gente busca áreas que estão com o mercado mais aquecido, para que eles possam realmente gerar renda, para que não fique só com o diploma, mas que possa voltar de alguma forma para aquelas pessoas, inclusive Entrar no mercado de entrar no mercado de trabalho. trabalho. Então a gente busca o máximo que a gente pode cursos nesses segmentos, nessas áreas mais aquecidas, ou fechar um ciclo completo, como é o caso do Elas, que são cursos na área de economia criativa, e tem um site que tem um trabalho de impulsionamento, de marketing, trabalhando uma marca social para potencializar a venda das mulheres. Então, nesse formato, a gente dá espaço para mulheres idosas que não podem ficar na rua vendendo seus produtos, que não têm saúde mais para isso, mas que precisam de uma renda extra, mães atípicas que têm que ficar em casa com seus filhos, mas podem estar ali produzindo até como uma terapia e colocam no e-commerce tudo, a renda toda é delas, das mulheres que produzem. Então, a gente está sempre buscando fazer com que as qualificações não fiquem só a nível de diploma, de certificado, mas que elas possam avançar realmente E entrar no mercado de trabalho, porque se não para ali, acabou, né? Aí só capacitar. E aí, né? Nata, mas teve uma área que você também atuou muito bem, a secretaria. Como é que foi estar lá, junto na Secretaria da Mulher, fazendo um trabalho de excelência? Você marcou presença naquilo que fez. Sim, foram Me 3 conta um anos. passozinho lá, foi bom? Como é que é? Qual é a sementinha que você deixa lá? Foram 3 anos na Secretaria da Mulher, que eu confesso que eu nem vi passar. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não sente o tempo passar. E foi muito bom poder fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres, né? Eu sou de carreira do órgão federal, o Tesouro Nacional, que é o meu órgão, é um órgão muito estruturado. Então, foi a primeira vez que eu pude estar realmente em um espaço em construção e, ao mesmo tempo que tem uma responsabilidade muito grande, você está ali colocando realmente o seu DNA na construção do espaço, da secretaria. É muito gostoso a gente poder contribuir para deixar um legado que vai continuar se perpetuando e que outras pessoas, né, que ocupem esse espaço continuem com a mesma responsabilidade, com o mesmo compromisso. Então, através da Subsecretaria de Promoção das Mulheres, eu pude potencializar ainda mais os trabalhos, inclusive esse, como eu comentei, do Elas, desse ciclo completo, eu pude trazer isso para uma política pública através do Cerrado Feminino, que é uma loja colaborativa, a primeira loja colaborativa da Secretaria, na Feira da Torre. O espaço foi totalmente repaginado, com uma identidade visual. Durante um ciclo de 3 meses, as mulheres elas têm capacitação tanto na parte técnica, como na parte de gestão, na parte de empreendedorismo. E depois de 3 meses, elas podem ir para o mercado competitivo mais preparadas. E outras mulheres entram nesse espaço. Então, é uma política que não gera dependência, que potencializa o trabalho dessas mulheres, impulsiona o trabalho delas e prepara para o mercado competitivo. Porque eu sempre olho para políticas públicas que podem fazer com que as pessoas tenham essa dignidade, que elas possam caminhar sozinhas, porque os benefícios eles são fundamentais, mas eles são emergenciais. Eles não podem ser para sempre. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas se tornem menos dependentes do Estado. Então, o Cerrado Feminino ele é algo que nasceu no Instituto, né? Nasceu com essa ideia do Elas,
Então, foi muito bom poder trazer isso para as políticas públicas, muito bom poder... Fazer o vínculo, né, Renata? Foi criar um vínculo. Você criou um vínculo de um trabalho que você já sabia fazer com muita maestria, né? E trabalhar um ciclo completo também, porque quando a gente está falando do papel da Secretaria da Mulher, a gente tem que olhar principalmente para a pauta do enfrentamento à violência contra a mulher, né? E quando a gente olha para a promoção ela tem um papel fundamental nesse processo, porque uma mulher que está fragilizada emocionalmente, ela volta para o agressor. Então, quando você está trabalhando a promoção, a gente está trabalhando vários aspectos. A qualificação, a recolocação no mercado de trabalho. A Secretaria tem ACTs que a gente conseguiu expandir muito, inclusive com o governo federal, que destina um percentual de vagas para mulheres vítimas de violência. Então, essas mulheres, a gente tem uma facilidade maior em recolocá-las no mercado de trabalho para que elas não fiquem na relação por dependência financeira. A gente está falando da questão emocional. Então, fora todos os atendimentos psicossociais que são realizados, também tem o Realize, que é um programa da Secretaria da Mulher, que se tornou um programa de governo e é um programa que fortalece emocionalmente a mulher para que ela se sinta merecedora. Porque a gente vê hoje que quando você tem um problema emocional, você pode ter o melhor currículo do mundo, você vai estagnar. Então, o Realize, ele trabalha esse senso de merecimento da mulher. De destravar essa mulher, né? Destravar, Porque reprogramar essa mulher. Reprogramar essa mulher para o mundo atual. Todas nós temos, né, uma força interior que muitas vezes a gente pode não conhecer, mas ela está lá e ela precisa ser despertada. E o Realize, ele vem com esse objetivo. Nós tivemos impactos extraordinários na vida dessas mulheres, mulheres que não acreditavam mais nelas. Então, a promoção para o objetivo da secretaria principal é fundamental. A gente conseguir manter essa mulher com essa força, com essa vida, para que ela, entendendo o valor dela, eu falo, quando ela está com a bateria cheia de autoestima, ela não vai aceitar uma relação que ela não merece. Quando abusiva, tóxica? Claro que não. Nunca. Quando a gente está bem, né? A gente está autoestima elevada. Você e não é aceitar. beleza, não é questão de beleza, é questão de aceitação. Eu Exatamente. sou a Renata da Guiar, eu sou a Ana Paula, você se aceitar, você ser a mulher que você quer ser. Exatamente. Renata, eu vejo assim tantas sementes, né? E qual a semente que a secretaria deixou para você? Você leva o quê nessa bagagem? Eu levo muita saudade. Você já está com saudade? Morrendo de saudade. Porque eu falo que nessa minha jornada em Brasília, que foi uma jornada intensa, tem sido, né? Eu construí família, porque eu cheguei só. Então, hoje a minha família são os amigos que eu fiz, são as pessoas que, junto comigo, seguem construindo o mesmo propósito. Então, por onde eu passo, eu levo muita intensidade. E por mais que quem trabalha no terceiro setor, como eu vim do terceiro setor, com o trabalho do Reciclando, a gente aprende muitas vezes a tentar não se envolver tanto emocionalmente. É o sentimental, né? Mas eu não consigo. Então eu me envolvo mesmo, eu sofro mesmo. Vira mãezona, tiazona, amiga, irmã. E amo. Então é tudo muito intenso. Então, durante esse período, assim, foram muitas mulheres que acompanham tudo que a gente faz. Tem muitas mulheres que querem fazer todos os cursos. E a gente percebe que elas querem fazer para estar ali naquele ambiente de conexão, naquele ambiente de união entre nós mulheres. Então, a gente faz amigos, né, amigas, criam umas relações muito fortes. E eu sinto muita saudade disso, dessa energia delas, né? Por mais que eu esteja agora nesse projeto que eu creio que vai potencializar tudo isso, mas eu sinto saudade do dia a dia com elas, mulheres que eu acompanhei durante 3 anos, mulheres que eu vi sair de um estado para conseguirem chegar realmente no sucesso, na vitória, na libertação. Então, o que eu levo é muita saudade, né? E uma sensação de dever cumprido. Eu sei que nesses 3 anos que eu fiquei na secretaria, eu me doei 100%. Missão dada, missão cumprida? Missão cumprida. E saudade da Gisele, que é uma secretária extraordinária. Ela não gosta que eu fale que é chefe, que ela é minha parceira, é uma grande parceira, sempre me deu total liberdade para eu tocar o trabalho, para conseguir construir as políticas que eu entendi. O companheirismo que nós necessitamos, né? A Gisele, ela é uma mulher incrível, porque ela não ofusca. Ela gosta de ter pessoas perto dela que brilhem. E isso, para mim, me faz querer estar cada vez mais perto dela.
E eu acho que todos os líderes deveriam ser desse jeito, né? Então, eu tenho muita saudade daquele dia a dia com ela também, dessa troca, dessa parceria, mas ficou um trabalho muito bonito. Mas começa o próximo passo, porque você vem se preparando para um momento especial, um momento que vai decidir leis, e que você quer fazer parte disso. Me conta, pré-candidata a deputada distrital, como que vai ser essa nova trajetória? Me conta aí como é que já está, mudou de partido, está de casa nova, agora tudo é 10 para cá, 10 para lá. Me conta esse projeto. Republicana com muito orgulho, na verdade, acho que há muito tempo que eu queria estar no Republicanos, mas eu acredito que o meu grupo não tinha maturidade ainda para isso. A gente precisava comer um pouquinho mais de feijão com arroz, né? E a Se última, preparar? sim, com certeza. E a última eleição trouxe essa maturidade, né? A gente triplicou a votação, chegamos a 11.473 votos, então a gente conseguiu aí, com muito trabalho, ter um resultado, né? Triplicar uma votação é difícil. À época, a gente não estava com espaço no governo, então foi fruto realmente de muito trabalho nosso. E, diferente da eleição anterior, agora a gente já veio com espaço na Secretaria da Mulher, com a subsecretaria com um trabalho grandioso, com muita liberdade para construir políticas públicas, fortalecer as mulheres. O Reciclando o Futuro avançou muito, pude estar presente durante todos esses últimos anos, presente nas comunidades, nas cidades. Então, isso fortalece muito o nosso trabalho. E o Republicanos é um partido que eu sempre admirei muito pela parceria, pela lealdade, pela união de grupo, um cuida do outro. Então, isso para mim é muito importante. Eu tenho essa característica de grupo, de querer cuidar, né, um do outro, né? Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo, e eu vejo que o partido ele é um partido unido. Fora que meu deputado federal está no No Republicanos. republicano, né? Então, Que você sempre andou com ele, caminhou junto com ele nos seus projetos. A gente percebe a presença, né, do seu deputado. E aí foi para lá. fui para lá. Não, então, isso é muito bom para a gente, né? É um partido que tem força a nível nacional, tem espaço na televisão, tem estrutura, tem meu deputado que sempre me ajudou, me potencializou. Então, isso para o grupo E o a que gente fica esperar muito da confiante. Renata como pré-candidata? Eu acho que podem esperar muita constância, porque eu venho num trabalho intenso há muitos anos e isso para mim eu fico engraçado que todo mundo comenta, como é que você tem tanta energia e tal? É a constância. Eu trabalho com constância e acho que eu vou me preparando ao longo de todos esses anos. Então, a gente tem aí uma jornada muito intensa ao longo de 10 anos, de formas diferentes, claro, como eu falei nesses últimos anos, quando eu estive na subsecretaria, eu pude estar mais conectada, mais presente ainda com a população. Anteriormente, eu não pude, porque eu tive encargos a nível federal, como diretora na FNDE, então acabou que eu não estive tão perto, mas sempre me doando ao máximo. Tudo que eu faço, Ana Paula, eu dou o meu melhor. Tudo que eu me proponho a fazer, eu dou o meu melhor. E eu acho que assim tem que ser com todo mundo, das coisas mais simples às mais complexas. Renata, falamos da profissão, falamos das conquistas, da trajetória, da menina que sai. Menina, porque 23 anos é uma menina. 23 anos do Rio de Janeiro, chega na capital do Brasil e se transforma nesse mulherão, né? Renata da Guiar, né? A mulher do capacita, olha que chique. Reciclando o Futuro, um projeto que sai, nasce e que gera alegria para muitas pessoas, muitas famílias. E falando em família, você tem a sua. Porque tudo isso teve o apoio de uma pessoa junto ao seu lado e que você acreditou também, caminhou. Me conta um Sim, pouquinho como é que é a família, a sua base, que hoje é aqui em Brasília, né? com certeza. A minha base, a minha família, ela é fundamental nesse projeto. Se não fosse minha família, nada disso seria possível, porque, na verdade, o Fábio, que é meu esposo, É o ele seu que parceiro olhou, de batalha, de lutas e conquistas. ele que olhou o trabalho que eu vinha fazendo e ele que já tinha uma experiência maior, uma bagagem política pelo trabalho dele como assessor parlamentar, ele olhou e falou, não, eu acho que se você quer realmente fazer tudo isso que você está buscando fazer, o caminho é esse. Tem que ter um CNPJ, senão você que está achando que tem muito dinheiro, porque você tem 23 anos e é concursada, você vai ver que não vai dar para nada. Seu dinheiro vai todo para Vai isso. embora. E foi, ia. Muitas vezes. Ia muitas vezes. E aí comecei no caminho do CNPJ, do Instituto, de buscar parceiros, né? E aí, quando veio o fechamento do lixão, que eu, inclusive,
eu me libertei, porque eu não gostava de falar em público, e naquele momento eu fui para várias, em audiência, Câmara Legislativa, em órgãos de GDF, sempre com papel na mão, escrevendo, falando, brigando, mas eu consegui me libertar disso por uma luta e por uma causa, que até então, na minha vida, eu não tinha tido nada que conseguisse me fazer vencer esse medo, né, superar esse obstáculo, e foi ali, em 2018, nessa luta social, que eu me libertei. Então, isso foi um ganho muito grande nesse processo. Eu tenho um dos maiores medos das pessoas, não é só o da morte, mas falar em público. Então, para mim, isso foi um ganho extraordinário. É muito bom quando a gente pode expressar, quando a gente pode falar realmente o que a gente sente, Dá sentido dá a sentido. coisa. Eu sempre escrevi bem, eu sempre coloquei muito sentimento nos textos, mas quando a gente pode também colocar nas palavras, é libertador. Então, em 2018, o Fábio, vendo toda essa luta, ele foi quem me empurrou. Inicialmente, a minha família, meu pai e minha mãe, não entenderam nada, porque minha base não é política. Meu pai é empresário, não fez para E ele você não ia fez. voltar para o Rio, na cabeça deles você ia voltar para Ia o Rio. voltar para o Rio. Então, não fez o menor sentido para os meus pais, mas meus pais sempre foram pais extraordinários também, que sempre me impulsionaram a ir atrás de todos os meus sonhos, né? E isso, para mim, a base familiar é muito importante, porque quando a gente tem uma base familiar, a gente tem mais coragem de ousar, porque a gente tem sempre aqueles que vão sustentar a nossa queda, se a gente cair, e vão fazer com que ela seja mais leve. Então, isso sempre me deu O muita levantar é segurança. diferente, O né? levantar é diferente. Então, a minha base sempre me deu muita segurança para ousar na minha vida, em todos os sentidos. E aí meus pais não entenderam, não compreenderam, mas também incentivaram. É isso, tá, se não for, depois a gente vai para outro caminho, você segue. E aí você tem esse apoio, e depois de alguns anos vem um outro apoio maior na sua vida. Ah, com certeza. Que é um E papel, aí... acho que é a melhor versão da gente. Ah, com certeza é. É a melhor versão. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que foi a minha melhor versão. Ah, não, a minha melhor versão da Renata é a Renata mãe, né? Que é a nossa melhor versão. A gente quer ser a melhor para aquela pessoa. Não tem outra opção. Você não vai fazer nada errado para aquela pessoa. Ao contrário, ali é só o que é certo. É o seu melhor. Certo, é o seu melhor. É o seu melhor. E foi curioso porque quando eu tive a Manu e estava ali, muitas pessoas me perguntavam: e agora, como é que vai ser? Porque eu sou muito intensa, né? E como é que vai ser? E, de certa forma, ela me impulsionou muito mais. Porque até o questionamento das pessoas me impulsionou mais. Porque para nós, mulheres, é sempre muito difícil. A gente está em trajetórias que exigem muito da gente, porque nós temos vários papéis. Né? Você está aqui, Ana Paula, linda, maravilhosa, mas é a Ana Paula que é mãe, que é profissional. Que daqui a pouco vai para casa. Enfim, da família. São muitos papéis, né? Muitas responsabilidades. Então, a gente olha hoje um cenário político e a gente vê poucas mulheres. Porque a primeira coisa é as pessoas fazendo esses questionamentos. Sim. Como é que vai ser? E agora? E ali eu olhei e falei, não, agora eu vou ser ainda mais forte, porque eu preciso realmente ocupar um espaço e abrir caminhos para que a minha filha, a geração dela, tenha uma sociedade com mais igualdade. Né? Porque hoje não é. A gente tem uma desigualdade, uma discrepância ainda muito grande, um machismo enraizado. Então, ali, esses questionamentos me incentivaram muito mais. Né? E quando eu olho para ela e vejo hoje como está a sociedade, eu sei que a minha luta, por mais que seja árdua, né, é uma luta que faz ainda muito mais sentido. Então, isso me potencializa muito mais. Renata, eu preparei uma surpresa. Vou contar. Liguei para a sua equipe, tanto da secretaria como a sua equipe atual, que hoje está com você caminhando, e eles prepararam alguns objetos. E você vai dar sentido para eles, para mim. Tá bom? Posso começar? Pode. Então vamos assim, aquele negócio. Alexia, por favor, o primeiro. Essa foto. Essa foto é muito especial, que essa que está me beijando é a Cacai Carmen. Ela foi minha babá, minha segunda mãe. E a Cacai, ela é muito amada. Eu fui a única filha dela. Ela sempre quis ser mãe. O sonho dela foi ser mãe.
ela, uma vez ela engravidou e ela perdeu o filho e tentou se suicidar. E foi muito difícil, mas eu sempre tive ali, ocupando esse papel como filha o tempo inteiro, em todos os momentos. E eu perdi a Cacai pouco tempo atrás, né? Pouco depois da pandemia, ela teve câncer. E ela venceu o câncer no primeiro momento e depois, infelizmente, veio muito rápido, tomou conta. E a Cacai, ela é uma mãe para mim, né? Eu sou apaixonada, amo a Cacai, levo a Cacai dentro de mim sempre, para sempre. E ela me ensinou muito, muito do que eu sou, né? A Cacai, ela, até o fim da vida dela, com todo o sofrimento, ela estava sorrindo, estava agradecendo a Deus, uma força que eu não sei nem de onde ela tirava, mas ela me manteve forte, né? Com tudo que Bonita ela essa estava história. passando, ela me manteve forte. E, para mim, ela é eterna. E é tão bonito porque você fala desse amor dos seus pais, mas você não esquece que você teve uma mãe de coração, vamos dizer assim, uma mãe de coração. Bonita a história, Renata. Não esperava esse carinho tão grande de você por uma babá, porque para muitos era uma babá, para você era sua segunda mãe. Era Bonita a minha segunda história. mãe. O que é isso, Renata? O que é isso? Me fala, um edredom, mas um edredom simples, né? Um edredom simples. O edredom foi feito pela minha avó. Aqui. Que lindo! E a minha avó, ela ia fazer 100 anos esse ano. Aí, ano passado, ela faleceu com 99 anos e 8 meses. E a gente queria muito que ela fizesse 100 anos. E a minha avó, ela sempre foi muito viva, muito presente, muito ativa. E ela fez esse edredom para todos os netos. Então, cada neto tem um pedacinho dela. Sim. Para mim, um simples edredom. Para você, a melhor avó. A minha avó. E eu tenho certeza que será guardada eternamente. Não só físico, mas de coração. Será sim. Isso. Por muito mais de 100 anos. Muito mais de 100 anos. Forte, né? E essa mulher tem certeza que está um pouquinho dentro de você, né? Essa avó. Minha avó era matriarca da família, forte, determinada. Minha avó fez várias cartas de despedida. Ela sempre achava que ela ia embora. Aí você? Continuava forte, saudável. E continuou até o fim assim. Quando foi, ela foi muito rápido. Conheceu o Manu? Conheceu o Manu. Inclusive, ela, pouco antes dela, aí a gente jogou carta. Muito ativa, lúcida, contava as histórias dela. Então, uma mulher realmente admirável. Escreveu livro. Saudades Minha avó eternas. viveu muito bem a vida dela. Ela foi muito amada pela família, pelo esposo. Viajou esse mundo todo. Então, com certeza, ela deixou um legado para nossa família. Saudade? Saudade da minha avó. Tem outra foto. Gente, essa eu tenho certeza, Renata, que vai mexer com você. Fala um pouquinho, Renata. Foi o dia que a Manu nasceu. Esse aqui foi o dia que a Manu nasceu. Foi o dia mais feliz da minha vida. É uma dor de alegria, não é, Renata? Eu estava tão ansiosa para ela nascer. Eu fiz de tudo para ter ela de parto normal. Tudo. Fiz aquela pélvica, ginástica pélvica, e comi tâmara. Eu não aguento nem ver tâmara na minha frente, não. E caminhei, tudo que você pode imaginar. Tudo que falaram que dava certo. Dava certo. E ela nada de querer nascer, normal. Aí eu marquei a cesárea, 41 semanas. A minha médica falou, agora não tem mais como esperar. E aí, quando eu estava indo para a cesárea, eu entrei em trabalho de parto. Mas foi bom só para eu saber que a dor não tinha nada de normal. Foi só pra isso. Anormal. Anormal. Eu fiz minha cesárea e fui muito feliz. Eu também. Cesárea. E se eu tiver outro, vai ser cesárea. Não vou nem tentar, porque aquela dor ali. É uma dor anormal, nossa, isso mesmo. E foi tão rápido, eu sou ansiosa. Então, quando eu decidi a cesárea, rapidinho ela estava no meu colo. Aquilo foi extraordinário.
Então foi um dia muito especial. Nasce a mãe Renata aí. Nasce a mãe Renata. E nasce uma mulher mais forte? Com certeza nasceu uma Uma mulher outra muito mais Renata? forte. Uma outra Renata, uma Renata que coloca sempre a Manuela na frente, né? Eu fiz coisas que eu jamais imaginava fazer, deixei de fazer coisas que eu jamais deixaria. Então a gente consegue se mudar assim por É alguém, uma né? melhor versão. É uma melhor versão. Eu digo que é a me minha tornei- melhor A minha versão. melhor versão é a Renata mãe, mas eu também me tornei melhor em todas as outras versões por conta da Renata mãe. Então, Vamos mais duas surpresas? Tá sendo uma surpresa mesmo? tá, porque eu não sei de onde que eles tiraram essas coisas. E eu gosto assim. Deixa eu ver, vou ver primeiro. Ai, me arrepiei. Essa me arrepiei. Renata, Aqui, subsecretária da Mulher. Acho que tudo liga uma coisa à outra, né? isso aqui foi o que mudou minha vida, né? Como eu falei, mudou a trajetória da minha vida, uma jovem acadêmica, estudiosa, que de repente mudou o curso e decidiu trabalhar para romper ciclos de vulnerabilidade social, colocar a mão na massa. E foi nesse encontro aqui, lá no Lixão, com a Jailda. Romper um sistema. Romper um sistema, dar luz ao que era invisível. E aqui eu nunca mais parei, me tornei imparável. Foi esse encontro aqui. E a gente vê que é uma cena forte, né? Porque por trás dessa cena feia, que é um lixão, tem vida, né? Cheio de vida atrás, né? É uma cena forte, que as pessoas olham uma fotografia e não entendem a essência de uma foto. E os prédios de Águas Claras lá no fundo. E a vida atrás, sobrevivendo daquilo, né? Lixos que vinham muitas vezes de lá. E às vezes a gente não se pergunta para onde vai o lixo, o que é feito. E eram pessoas que estavam ali lutando. Vidas que dependiam daquilo. Toca, né? É um filme que passa. É um filme que passa. É um filme. E quando você coloca na sua mesa Renata D'Aguiar, subsecretária da Mulher, não é um prêmio, é um reconhecimento. Não? É um reconhecimento, mas mais do que um reconhecimento, foi uma oportunidade. Uma oportunidade de poder fortalecer espaços, né? Nossos espaços. De abrir verdadeiramente caminhos, de estar ali deixando esse DNA como política pública. Porque, enquanto terceiro setor, a gente faz muito, mas quanto Estado é tão forte, é tão poderoso a gente poder estar realizando como política pública e deixando para que se perpetue, para que se fortaleça, para que cresça, a gente consegue atingir muito mais pessoas. O impacto é muito maior, então é uma oportunidade. Renata, Brasília. Brasília é a terra da oportunidade, da esperança, é o exemplo, é o coração do nosso país. E Renata D'Aguiar? Quem é a Renata D'Aguiar? A Renata, ela é sempre sonhadora. Eu sempre acredito no melhor das pessoas. Eu acredito que todos nós podemos deixar, né, um legado, que a gente não está aqui de passagem. Então, a Renata sempre busca deixar esse legado, seja através de um encontro, seja através de um projeto, seja através de um cargo, onde quer que a Renata vá, ela busca deixar esse legado, essa semente, porque onde quer que eu vá, eu entendo que não estou de passagem, né? A gente tem um propósito de estar onde a gente está, a gente tem um propósito aqui agora, nesse encontro. Então, a gente tem que sempre deixar um pouquinho da gente, levar o que é bom e deixar um pouquinho da gente também. Renata, eu quero agradecer. Mais uma vez eu tive a oportunidade de estar com você, conhecer um pouco mais da Renata e dizer, você é inspiração para muitas mulheres de Brasília. Obrigada e que volte para contar mais, porque Mulher Capital Brasília é para você, mulher, acreditar que você pode chegar aonde você quiser. Obrigada. Eu que agradeço, Ana Paula. Para mim é uma honra muito grande estar aqui e vamos juntas. Mulher Capital Brasília.